Olha, o autodiagnóstico é uma reclamação já de algum tempo de médicos, psicólogos, e é uma situação realmente muito preocupante. Nós recebemos hoje aqui no estúdio o professor Marco Antônio Bessa, do Departamento de Medicina Forense e psiquiatra também da Universidade Federal do Paraná. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela sua presença aqui no Balanço Geral. Agora é uma tarefa difícil, né, doutor? Evitar que as pessoas acessem primeiramente a internet para depois chegar a um profissional da área de saúde. E aí, como é que faz, professor? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. O problema não é acessar a internet, é o que se faz com a informação que adquire na internet. Porque se a pessoa utiliza aquela informação e acha que ela mesma pode fazer o diagnóstico, que é o problema. Se ela usa aquilo como um indicativo que ela precisa procurar alguém, aí pode ser benéfico, né? A dificuldade, então, é que as pessoas acham que, como o acesso à informação hoje é muito fácil, que só a informação já é conhecimento, e existe uma diferença muito grande entre informação e conhecimento, especialmente numa área sutil, complexa como a saúde, especialmente a saúde mental, que é individualizada, que depende de momentos de vida, de fase de vida. Aquilo que pode ser um quadro patológico para um adulto pode não ser para um adolescente, porque é uma fase de desenvolvimento, ou seja, tudo tem que ser visto de uma maneira muito particularizada. Doutor, a gente estava falando sobre pessoas que procuram, né, na internet uma primeira opinião, né? Tem algum perfil para essas pessoas que procuram, o que elas fazem com ele? Tem alguma situação assim? É um perfil interessante. Obviamente são as pessoas mais jovens, a partir dos 14, 15 anos até a faixa dos 40 e poucos anos, são as pessoas, essa faixa etária. E curiosamente também estudos internacionais aqui no Brasil indicam que são pessoas com maior poder aquisitivo e com maior formação escolar, que são pessoas com nível superior. O que estranha, né? Porque a gente pensa que as pessoas, por terem mais informações, vão ter uma visão mais crítica e não necessariamente. Estranha ou assusta? Assusta, né? Assusta porque o problema do autodiagnóstico é que a pessoa pode, dois extremos, ou ela pode minimizar, achar que aquilo não é nada, é uma coisa simples, ou pelo contrário, achar que já é o diagnóstico fechado e imagina que aquilo é um quadro muito grave. E aí ela pode querer se automedicar de maneira incorreta, ou então não procurar ajuda porque ela pensa, não tenho nada, né? Então, são essas particularidades que precisam ser bem evitadas. E como os profissionais de saúde estão lidando com isso? Já se tem algum dado que faz com que eles realmente se preocupem? Chegado alguma reclamação, alguma denúncia nesse sentido? Como é que eles estão agindo em relação a isso? Não, a denúncia propriamente não, porque as pessoas acreditam naquilo que elas leem na internet. O que nós procuramos fazer é divulgar as informações de melhor qualidade, porque nós temos sites, nós temos associações médicas, de psicólogos, formações profissionais que dão informação correta e que geralmente indicam para a pessoa o melhor caminho a ser surgido. Porque quando a pessoa tem um problema porque ela leu na internet, ela não tem nem para quem recorrer, nem para quem reclamar. Então, o que a gente observa no consultório, no serviço de saúde, são as pessoas às vezes chegam com autodiagnóstico, mas eu tenho isso daqui, eu já fiz o diagnóstico, ou eu acho que devo me tratar dessa forma, e na grande maioria das vezes não é o correto. Pois é, isso que eu ia até perguntar, professor Marco Antônio. Existe aí, por exemplo, uma análise sua até dos próprios atendimentos que o senhor faz, de quantos por cento, mais ou menos, desses diagnósticos que as pessoas chegam com eles prontos no consultório, está errado? O que os estudos dizem é em torno de 50%. Olha aí. Para mais. Tá vendo? Né? É um número significativo, gente. Muito significativo. 50% do que você acha que está acontecendo com você pode não estar acontecendo. E nós temos um fenômeno de contaminação pelas redes sociais, pelos modismos, às vezes personagens que aparecem em séries da internet, ou em filmes, ou em novelas, com um determinado diagnóstico, suposto diagnóstico, e aí as pessoas começam a querer se identificar porque querem parecer na moda, né? Alguns diagnósticos psicológicos. Então, isso também é um problema. Acaba entrando, doutor, então, uma espécie de autossugestão, sugestão para que se emanem esses sintomas ou algo assim? Porque às vezes a pessoa tem um determinado desconforto, um determinado sofrimento, não sabe bem o que é aquilo, e aí encontra aquela figura como uma identificação, né? A partir daquilo eu começo a justificar aquilo que eu sinto. E muitas vezes não é. E tem o fenômeno da contaminação também social, né? Que à medida que... Por isso que nós usamos as roupas parecidas, cortando o cabelo, que é a contaminação social. Em termos de diagnóstico, é a mesma coisa. As pessoas tendem a se diagnosticar
E aí, como é que é pro profissional? Quando a pessoa chega, né, com uma autossugestão do problema que ela tem, pro profissional aí fazer esse trabalho, principalmente se realmente não for aquilo que a pessoa achou que tinha. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho a gente reorganizar as informações do que dar um diagnóstico primeiro, né? Porque a pessoa já vem com aquilo cristalizado, né? Tanto para o bem quanto para o mal, porque nós temos aquelas pessoas que vêm com um diagnóstico e daí elas querem se encaixar naquele diagnóstico, e o contrário também, às vezes a pessoa não quer ter um diagnóstico porque tem um preconceito, tem uma patologia na família e ela não quer, não quero ser parecido com aquela pessoa da minha família, e aí ela não aceita. Então às vezes a gente tem os dois extremos, aquele que quer um diagnóstico que não é e aquele que não quer ter o diagnóstico que é. Então dá mais trabalho quando a pessoa já vem contaminada por essas informações. Bom, para a gente encerrar aqui, doutor Marco Antônio Bessa, então o caminho certo sempre é buscar primeiro a ajuda do profissional, né? Não tenha dúvida. É o que eu sempre comento, né? Se a pessoa tem dor de dente, ela não quer tratar, ela pode até tomar um analgésico num primeiro momento, mas vai buscar o profissional especialista, né? Na saúde mental, em qualquer outra área, funciona da mesma forma. Sempre o especialista vai dar a melhor informação. Doutor Marco Antônio Bessa, obrigado pela sua participação.